Na série da Netflix House of Cards, Frank Underwood, personagem interpretado por Kevin Spacey, faz uma declaração muito interessante comparando o dinheiro com o poder. Para ele, o dinheiro é como uma mansão construída no bairro errado que desmorona depois de 10 anos. E o poder é aquela construção, fortificação, em algumas traduções castelo rochoso que resiste por séculos. Por isso que muitas pessoas, quando entendem como é forte essa questão do poder, muito mais forte do que simplesmente você ter o dinheiro. Quem tem o poder consegue ter acesso ao dinheiro, muitas vezes sem tê-lo. E ao longo dos milênios nós temos visto essa busca pelo poder como a causa, não a solução para problemas como justiça social, para diversos outros problemas, guerras, inclusive a busca pelo poder dentro do ambiente religioso. E na realidade, na antiguidade, não havia uma separação completa entre aquilo que era religioso e aquilo que era político, porque os seres humanos entenderam o valor do poder religioso misturado ao poder político. Tanto que no Antigo Egito, o faraó ele simplesmente era o Deus. Ele era a representação da divindade diante do seu povo. Uma vez eu perguntei para um professor meu se não havia conflito entre o faraó e as autoridades religiosas no Antigo Egito, como a gente viu muito na Idade Média. E ele falou, não tinha como existir esse conflito porque o faraó era o próprio Deus. E imagina alguém que é a própria divindade com todo o poder, legislando. Isso era muito comum, não apenas no Antigo Egito, mas em toda a Antiguidade, época quando a Bíblia inteira foi escrita, principalmente o Antigo Testamento. E olhando para a Bíblia Sagrada dos cristãos, a gente vê uma ironia em relação ao poder. Tem uma história muito interessante lá no primeiro capítulo de Êxodo, em que o faraó se vê ameaçado por um povo que estava se fortalecendo. Eram os descendentes de José. E aquele faraó, diz o texto, não conhecia José, e ele inclusive ficou muito temeroso com o poder que aqueles descendentes, os hebreus, os israelitas, estavam tendo. Então ele decide oprimir aquele povo. Então ele usa do poder que ele tinha para fazer com que aquele povo fosse enfraquecido. Mas quanto mais eles oprimiam, mais forte aquele povo ficava. Então ele bola um plano para poder enfraquecer ainda mais, para realmente resolver aquela situação, poder para resolver um problema, uma ameaça que eles viam ao seu próprio povo, ao povo egípcio. E qual foi a solução? Eliminar as crianças, principalmente os meninos, que poderiam se tornar líderes, os chefes de família, e aí iam ter que fazer com que as meninas se casassem com egípcios, havendo ali uma mistura de povos. Então, os meninos deveriam ser assassinados pelas parteiras. São escolhidas 2 parteiras e essas 2 parteiras eram encarregadas de resolver esse problema. Ordenadas por Faraó, elas deveriam matar os meninos assim que eles nascessem. Só que elas não conseguiram fazer isso. Elas temeram a Deus, porque elas entenderam que havia um poder maior do que a divindade egípcia. E é interessante que não é dito aqui qual que era a etnia dessas parteiras, mas elas temeram a Deus, e por temerem a Deus, deixaram que as crianças sobrevivessem. Talvez temeram a Deus por valorizarem a vida. E então, elas entendem que deveriam permitir que aquelas crianças vivessem, e o faraó as questiona, mas por que esses meninos estão sobrevivendo? Elas contam uma história para ele, olha, quando a gente chega lá, eles são muito fortes, eles já nasceram. E aí, aquele faraó trama uma outra maneira de conseguir resolver aquele problema. Mas as parteiras, por causa do temor delas a Deus, são abençoadas. E por causa dessa atitude delas, em temor a Deus, ao verdadeiro poder, uma atitude de humilhação e coragem diante de uma crueldade muito grande, elas são abençoadas e elas próprias têm os seus filhos. E elas foram indiretamente usadas por Deus para permitirem o nascimento da criança que seria usada por esse Deus, para tirar o povo da opressão. E provavelmente elas também permitiram o nascimento de outra criança,
que foi o irmão mais velho dessa que foi usada para libertar, Arão. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então Moisés nasceu numa época em que as crianças estavam sendo jogadas no rio, ele foi jogado e salvo por Deus através da filha de Faraó. Mas Arão provavelmente foi salvo por essas parteiras. Vejam que não há poder maior do que o poder de Deus. Se você quer buscar o verdadeiro poder, você precisa buscar aquele que é a fonte do poder. Mas você não vai poder fazer isso dos meios como você acha que deve ser feito, como os políticos acham que deve ser feito, como empresários, como religiosos acham que deve ser feito. Não. O poder de Deus exige coragem diante da crueldade. O poder de Deus exige humildade diante da arrogância e da ambição. O poder de Deus é o mais poderoso que existe, porque também ele é o mais diferente. Ele é o verdadeiro poder, porque vem da verdadeira fonte. Eu sou André Castilho e estou só de passagem por aqui.